E o governo envia hoje ao Congresso a proposta de reforma da Previdência, que cria uma idade mínima para a aposentadoria, aumenta o tempo de contribuição e reduz o valor de alguns benefícios. Vamos voltar para Brasília falar com o Fábio Ilha. Fábio, essa proposta demorou a aparecer, né? E a gente sabe que sempre gera muita discussão, muita resistência, mas é fundamental para equilibrar as contas do governo. É isso, Ana, é o que dizem os especialistas, né? Sem reforma, sem pagamento de aposentados no futuro. O presidente Michel Temer se reuniu com líderes do Congresso e sindicalistas para apresentar a medida e disse que sem ela não tem como equilibrar as contas públicas. A população brasileira envelhece num ritmo acelerado. Até o ano passado, de cada 100 brasileiros, 11 eram idosos. Em 2060, eles serão quase a metade. E nesse ritmo, as contas da Previdência, que já são bem pesadas, podem se tornar impagáveis se não houver mudança nas regras de aposentadoria. O déficit, que este ano já deve passar de 150 bilhões de reais, vai pular para 181 bilhões no ano que vem. Foi esse o tom da apresentação feita ontem pelo presidente Michel Temer, ministros e representantes da equipe econômica em reuniões com líderes partidários e sindicalistas no Palácio do Planalto. O governo não apresentou o texto final da proposta de reforma da Previdência, mas falou sobre as mudanças mais importantes. Homens e mulheres só poderão se aposentar com 65 anos. O tempo mínimo de contribuição aumenta de 15 para 25 anos. São as mesmas regras para trabalhadores do setor privado e do público. Trabalhadores rurais também terão de contribuir para o INSS para pedir aposentadoria. A reforma prevê uma regra de transição para homens com 50 anos ou mais e mulheres e professores a partir de 45 anos. Esses trabalhadores teriam que adiar a aposentadoria em um tempo extra, que corresponde à metade do que ainda falta pelas regras atuais. Se faltam 10 anos, trabalhariam 15. Devem mudar também os pagamentos de pensões e benefícios sociais. Pensão por morte não vai mais ser paga integralmente no setor público. Vai ser reduzida à metade, com acréscimo de 10% por dependente, como ocorre no setor privado. Benefícios sociais não serão mais reajustados seguindo a regra do salário mínimo. O reajuste vai recompor as perdas com a inflação. E a idade para requerer passa de 65 para 70 anos. Ao defender a reforma e pedir o apoio do Congresso, o presidente disse que os governos anteriores já fizeram pequenas mudanças na Previdência, mas não foi suficiente e o problema só aumentou. Chega de pequenas reformas. Ou nós enfrentamos, como o próprio nome está dizendo, de frente o problema, ou nós vamos condenar os nossos postos, aqueles que vierem depois de nós nas aposentadorias, a baterem nas portas do poder público e nada poderem receber. Os ministros da Fazenda e Casa Civil repetiram que o país vive um momento difícil de crise econômica e que os gastos da Previdência vão impedir o governo de investir em qualquer outra área nos próximos anos, se não houver mudança. É uma necessidade, não é uma decisão. Eu acho que a aprovação da PEC dos gastos foi algo muito importante, crucial para o país, mas, inclusive, essa própria PEC, para ser sustentável durante o período para o qual ela está sendo aprovada, ela deverá contar com a reforma da Previdência. O governo deixou os militares fora da reforma. Diz que PM e bombeiros são assuntos dos estados. E em relação às Forças Armadas, que ainda está discutindo mudanças num projeto de lei sem data para ser finalizado. Os sindicalistas criticaram a proposta e dizem que vão tentar negociar mudanças no Congresso. Eu sou favorável a uma idade mínima para quem não está no mercado de trabalho, para todos os brasileiros que nasceram a partir de 2001. Ou seja, tem 15 anos hoje e a partir do ano que vem vai começar a entrar no mercado de trabalho. Para este, pode ser 65 anos. O governo vai mandar a proposta de reforma da Previdência nesta terça-feira para o Congresso. E como é uma mudança na Constituição, o caminho aqui é longo. O texto passa primeiro por algumas comissões. Depois tem que ser votado 2 vezes no plenário da Câmara e 2 vezes no Senado. Embora tenha a maioria nas 2 casas, o governo sabe que essa não vai ser uma negociação fácil. Mesmo assim, espera aprovar a reforma até o final do primeiro semestre do ano que vem. Até quem defende a reforma reconhece que o texto pode sofrer alguma mudança no Congresso.
Eu acho que não é uma coisa tão simples, é muito polêmico, é muito complexo, mas nós temos que olhar para o futuro, até para saber que possivelmente teremos recursos para pagar aposentadorias e pensões daqueles que trabalharam e precisam desse recurso depois que concluíram o seu período de trabalho. Este economista diz que se a reforma não for aprovada, a medida que limita os gastos do governo não vai ter efeito. Essa PEC que está quase sendo aprovada do teto dos gastos, ela se torna inócua se não tiver a reforma da Previdência, porque a Previdência vai consumir todo o recurso do governo e do Estado, né, como um todo. Então, se você não toma essa atitude agora ou não sinaliza que você vai solucionar, o crescimento econômico não volta e o problema vai acontecer cada vez mais rápido. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que os debates sobre a reforma da Previdência começam ainda este ano, para que no início do ano que vem ela seja aprovada pelos deputados e encaminhada ao Senado. E a gente acompanha tudo, viu, Ana, Rodrigo? Obrigado, viu, Fábio? Até já.